E eu não consigo entender o porquê que essas empresas que querem sempre lucrar, e vocês podem fazer uma comparação da seguinte forma, que essas empresas vêm para o Brasil, se instalam no Brasil, porque tem mão de obra barata, trazem tecnologia boa para fazer o que eles vão fazer aqui, mas eles sai caro para eles, por isso que eles não implementam. É tipo Brumadinho e Mariana, aqueles desastres imensos que teve com a Vale, ao qual o capital do minério ali vai para fora do Brasil e a gente fica com dano ambiental. Existia tecnologias para eles minerarem com respeito à natureza. Outros, tecnologias que não seja aquelas acúmulo de barragens em camadas, né, que eles colocavam as barragens. Existem outros projetos, mas eles colocam lá perto deles, né, porque eles não querem vazamento lá. E aqui no Brasil vale tudo, né, e os acionistas da Vale enriquecendo cada vez mais e a gente fica com dano ambiental. A gente não viu ninguém, sabe, ninguém mesmo, ir para a cadeia por o maior crime ambiental do Brasil. E aqui a gente está na iminência de correr a mesma coisa, correr esse risco. Porque a CMPC é uma empresa chilena. Se a gente for pesquisar na internet, eu nem falo para as pessoas porque poucos, os ouvintes não me conhecem, mas eles têm internet, têm acesso a internet, os ouvintes. É só pesquisar na internet, celulose paga imposto, celulose não paga imposto. Entende? Não gera nem riqueza. Barbaridade. Né? Eles estão ali em Guaíba há quase 100 anos. Quem é que não se lembra da Borregar, que só se regulamentou por conta também que eu ouvi uma história que tinha um criador de cavalos muito rico aqui em Lami, né, que os cavalos estavam pelo odor da Borregar. Era cheiro de ovo podre, eu lembro. Ovo podre. Aí ele achou que os cavalos estavam passando mal. Aí, como ele era poderoso, ele tomou as atitudes cabíveis para também tocar para frente o projeto deles comprarem equipamentos para não ter esse cheiro horrível. Mas vê que incoerência, né? E assim por diante, né? Eu vou largar um pouco a palavra agora, acho que a Elisiane pode falar um pouco mais. Ó, tá aberta a palavra, você... Aqui, como eu falei, esse programa, a regra... Eu não tenho regra. Eu fico bem feliz de poder estar aqui para falar, né? E ter esse público todo. Dando continuidade ao Trololó, né? Eu vejo assim que não é uma exclusividade de esse ou aquele município, tá? Em questão da gestão ou da indigestão. Inclusive, já quase apanhei uma vez, assim, entre aspas, no CONAMA, quando eu falei que não existia município pobre, existia município mal gerido. Porque se nós temos desertos que ganham fábulas em dinheiro, como é que nós, com todas essas riquezas, nós não conseguimos ter um povo com geração de emprego e renda sustentável? Né? Então, eu vejo que todo município tem beleza, todo. Então, não existe um município que não tenha algo atrativo e que não possa gerar emprego e renda. Por exemplo, no Comitê CAI, o Instituto Miraserra se propôs a fazer gratuitamente os planos de Mata Atlântica para os 41 municípios daquela bacia, porque nós queremos um plano regional de Mata Atlântica, de conservação e repressão da Mata Atlântica. O que nós observamos? Nós não íamos fazer, nós íamos construir junto com cada município, tá? Os técnicos. O que faltava? Técnicos para passar 1 ou 2 vezes, 2 horas de aula e fazer aquela tema de casa, para no final já ter um plano. E foi um termo de cooperação que a gente fez junto com o Comitê da Bacia Hidrográfica do CAI e com o Ministério Público Regional CAI. Tá? Então, aí nós já começamos. Não tem equipes técnicas concursadas dentro do município. Os que não eram concursados e começaram a auxiliar, teve equipe que era composta por consultoria. A consultoria não fez mais, largou e ficou o município sem nada. Tá? Então, já começa por aí. Nós temos belezas, todo município tem beleza, todo município deveria ter um quadro técnico qualificado e concursado. Os fiscais, aí nós vamos agora nos danos, estavam falando, né? Fiscalização.
Quantos fiscais tem por município? Quando tem um concursado para ser fiscal ambiental, concursado como fiscal ambiental, como manda a lei federal e como manda a resolução Consema, é um, tá, para o território todo. Quando não fazem, pegou a modinha de nós termos uma central de fiscalização, então o fiscal que faz a obra também vê a ambiental, também vê o saneamento. Isso não existe, né? A lei é bem clara, fiscal ambiental concursado, não é um fiscal que serve para tudo. Tá? E aí nós temos todos esses problemas que, quando o Benzo Weber falou, vem alguém com poder, ele consegue o que quer. Nesse caso foi para o bem, mas normalmente a gente tem ao contrário. É sempre um ganho particular sobre o dano coletivo. E qual é o nosso coletivo que nos une a todos? Os bem-aventurados financeiramente e os não tão afortunados. O meio ambiente. Porque ele que nós dependemos dele. O meio ambiente não depende. Então, quando vem assim, nós precisamos porque nós somos o meio ambiente. Não, não, não. O ambiente sobrevive sem nós. Nós é que estamos matando o meio ambiente e nos matando. E essas gestões que nós temos ultimamente, talvez não sei se tanto, se não sei, sempre foi assim, lá desde Roma já era, né? Roma antiga. Agora a gente tem bastante publicidade, nós temos a internet, então a gente fica vendo o que acontece nas nossas vistas. E são poucos a incorporar essa informação. E num outro debate que eu tive, realmente, nós temos uma educação, aproveitando que o Emerson também estava falando, e que nós temos tudo na palma da mão e a gente decide o que é mais conveniente para nós acreditarmos. Esse que é o problema. Antes a gente tinha aquilo que se achava mais adequado, mais correto. Hoje a informação está na palma da mão, literalmente, e nós escolhemos. A gente prefere ver um programa que não tem nada a ver, né, com aquilo da qual a nossa vida depende. Nós preferimos o que eu vou ganhar e deixar que o resto se exploda, né? Os outros se virem, porque eu estou ganhando. Eu já sou multimilionário, mas eu vou continuar ganhando. Né? Eu quero ganhar mais e mais e mais. E aí eu vou iludir os outros que, para eu ganhar tudo isso, eles também vão ganhar umas migalhas que para eles é ótimo. Né? Então, isso é bastante complicado, né? É uma parte de uma mudança de mentalidade. E eu acho interessante que esses veículos, como a Rádio Itapuã, elas se prestam para fazer essa mudança de comportamento. Né? Isso é uma educação ambiental. Né? Não é ficar distribuindo folhetim, que ainda vai gerar mais papel. Né? É esse tipo de informação, trazer pessoas que aqui, como nós, né, estão defendendo o óbvio. Né? Isso é defender o óbvio. Não estamos inventando a roda aqui. Né? Alda. Parece óbvio, mas não é, né? Então, assim... Aproxime esse microfone. Sim. Então, essa questão assim do ônus, né? O ônus cabe a nós, como cidadão, e o lucro do empresário, que nem desse país né? Sabe lá quem é. Então, dizendo que vai gerar tantos empregos e tal. E quanto dano que vai gerar, né? Mesmo hoje, as pessoas que vão ficar expostas, os pescadores... Dona não vem a explicação entre o custo e benefício. Qual é o custo e qual é o benefício que vai ter. Exatamente. Dizer, se vai fazer uma comparação, não há benefício algum, só destruição e malefício. Exatamente. E só não vê quem é certo. Quando tem coisas que não se pode calcular, muitas vezes são os benefícios, os custos intangíveis que se diz, né? Então, são coisas que a gente não pode comprovar totalmente, mas o risco à saúde, o risco crônico que pode acontecer nisso, tanto com as pessoas quanto toda a fauna e flora. Só de pensar que vai poluir a água, uma água potável que está em extinção e que a água vai ser mais cara que qualquer outra coisa. Exatamente. Já está. Eles é a água. Então, eu vou dar a ideia de que volume que essa empresa pretende usar de água do nosso rio.
é 240 milhões de litros por dia. Isso equivale ao volume que uma cidade como Porto Alegre consome por dia para abastecimento público. Então, é equivalente o volume de água a uma cidade como Porto Alegre. E de classe 1, né? A água... Água classe 1, mas que em alguns locais já tem um problema com algum componente como fósforo, e essa empresa vai lançar quilos de fósforo por dia. Vai piorar, causa eutrofização, pode causar eutrofização, né? Cianobactérias. Vai afetar a fauna aquática, que em toda a cadeia trófica vai chegar nos pescadores. Sim, principalmente sedimento e cadeia trófica que venha dos moluscos, né, que depois vem para os peixes, depois vem para o ser humano e assim segue É uma na cadeia cadeia trófica. de destruição imensurável. Imensurável. Isso não existe certeza. no mundo, nenhuma fábrica desse tamanho de E celulose. para o nosso ouvinte... A maior que nós temos é no Brasil, a Suzano, em Mato Grosso do Sul. Essa vai superar a Suzano, que é a maior do mundo. Só para ficar claro para o ouvinte, classe 1 é uma água que é mais limpa, que é mais própria para consumo humano ou de qualquer vida. Né? Que não precisa de tratamento. É uma leve E desinfecção. aí eles vão usar essa água e vão largar uma outra água. Uma outra água que já não é com essa mesma Sim, qualidade. e aí se diz, é tão boa a qualidade, eles dizem que eles vão devolver 80% da água que consomem. Eles devolvem uma água que pode estar dentro dos padrões, mas é salinizada e tem outros compostos, inclusive compostos orgânicos persistentes, né, que não tinha originalmente no rio, e substâncias tóxicas que são os clorados. Exatamente. Eu poderia entrar mais em detalhes sobre esses compostos, mas não sei se é muito detalhe. Pode entrar. É livre, só que só está no programa livre. Não tem Além da vazão, do volume imenso, num rio que também tem uma vazão pequena, relativamente pequena, ele causa, sim, problemas, inclusive porque alguns compostos, não se pode falar em degradação, depuração de rio, quando temos compostos persistentes. Então, mesmo que tenham feito estudos de degradação, não é a realidade, porque nós temos compostos aí que não se degradam. Exato. Então, da onde vem isso? Vem do branqueamento da polpa, é usado cloro. Antigamente era usado cloro molecular, que gerava mais organoclorados. Agora eles usam, a atual aqui de Guaíba, usa dióxido de cloro. Diminui um pouco a emissão de clorados, mas ainda tem. Agora, imagine, eu fico imaginando assim, nós temos do outro lado aí a Borregar. Nós vamos ter uma super Borregar desse outro lado de cá. Uma presa total. O que vai ser desse nosso Lagoa do É uma coisa acumulativa. Além dessa proposta ser a maior do mundo, já temos uma que é quase o mesmo tamanho, largando no mesmo corpo receptor, com compostos cumulativos. Isso é inaceitável. Não se aceita isso para receber num corpo receptor como o Guaíba e receber compostos orgânicos persistentes. Dentre eles, os mais famosos são as dioxinas e furanos. Os nomes são feios, né? Mas são bem famosos porque eles são persistentes. Eles são encontrados no Polo Norte, porque eles vão, através dos ventos, né, da atmosfera, alcança lugares muito distantes, né, com alvos que nunca viram, nem sabem do que pode ter sido isso. Né? E uma outra coisa... E aí nós vamos ter aqui dioxinas e furanos. Uma outra coisa que a gente está falando da questão da poluição hídrica, mas e o que é jogado no ar que vai atingir a camada de ozônio e a atmosfera? Porque não é só a poluição hídrica que vai acontecer, quer dizer, é o contexto de poluição hídrica no momento que nós temos a maior crise climática do mundo, da nossa história. E crise de recursos hídricos também, né? Crise de recursos. E de recursos hídricos também.
tem as emissões atmosféricas, tem ruído, tem os resíduos sólidos, que também são contaminados. É uma produção completa. Completa. É uma completa. Bom, aí tem a parte lá do início, que é a plantação de eucalipto. Então, acho que alguém pode falar melhor do que eu sobre Que é isso. a monocultura. Monocultura. A gente vê como o Guaíba está desenvolvida, o povo enriqueceu, o IDH cresceu, né? Até cresceu, mas a gente não tem mais visão, eu sei porque eu como não só trabalhei lá, mas como eu também, no primeiro grau, sétimo e oitavo, eu fui até presidente do Grêmio Estudantil, lá do Premem. Então, eu conheço bem, né, o local. E ruas que a gente frequentava para ir para a escola, hoje não existem mais, porque acabou com aquela rua principal que tinha à beira do Guaíba ali. Porque a CMPC agora fez um muro imenso, que não se enxerga nada para dentro, a não ser por satélite, né? Quem tem drone, se é que o drone ainda passa. Então, ficou algo assim monstruosamente grande. Quando a gente olha a imagem de satélite, é apavorante ver o que tem ali. Fora, é claro, como a Alda falou, os plantios, né? Que insistem, inclusive no estudo de impacto ambiental, né? Eles gostam de falar de educação ambiental como uma medida, né? Boa. Só que a própria propaganda dessas empresas, como ela, colocam que plantio de eucalipto, e no caso de pinos também, de acaçá, é uma floresta. Tenha você uma floresta. Na RS tinha um enorme do outdoor, seja dono de uma floresta. Não, quem é dono de uma floresta é o proprietário de RPPN, que é o único que pode ser dono de uma floresta, né, particular, uma área particular, né, uma unidade de conservação. A floresta que eles falam é um plantio. Né, é um plantio, é uma horta, como se fosse uma horta de árvores. E com uma biodiversidade de fauna baixíssima. Né, é só o que está atravessando. No caso, os bugios, às vezes estão usando o eucalipto porque normalmente as madeiras mais altas, as árvores mais altas, onde se abrigavam, já foram cortadas, né? Então, sobra como refúgio, não como alimentação, como refúgio, o bugio subir no eucalipto para se proteger. Mas ele não vive naquele local, ele não depende da folha do eucalipto, porque ele não come. Né? Então, essa adaptação que eles tiveram, né, para se proteger dos depredadores num lugar mais alto, tem lá o eucalipto no meio daquele arbusto, ele vai usar, é claro, para se proteger o eucalipto, mas não é uma floresta. Né? O eucaliptal, ele tem o que passa por ali, né? Mas ele não mora ali, não é um habitante residente. E aí nós vamos entrar na questão das unidades de conservação, que eu acabei de falar da RPPN, né? Reserva Particular do Patrimônio Natural, que é uma unidade de conservação dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Tá? Então, RPPN são unidades de conservação que a pessoa quer proteger aquele local, ela abre mão daquela área e torna uma unidade, continua sendo gestor e tudo mais, mas não pode usar para fins que sejam diversos do que um parque nacional, tá? Para ter uma ideia. E ela é gravada em caráter perpétuo, certo? Perpétuo. Bom, aí nós vamos pegar um detalhe. A CMPC criou uma unidade de conservação do tipo RPPN, na Ponta da Formiga. Aqui, passando, tá? E aí, para azar de muitos, eu estava lá acompanhando várias coisas ao mesmo tempo, como sempre. E aí eu tenho uma cronologia dessa que vai ser desafetada uma parte eles pretendem, não vou dizer que vai, porque ainda não é fato consumado, né? Estamos lá no início ainda. Então, eles gostariam de desafetar, tirar, impedir que essa unidade de conservação perpétua, uma parte deixe de ser unidade de conservação. Tá? Para poder fazer o quê? Um porto e fazer esse emissário de efluentes. Certo? Então, para isso, pode. Só que aí, eu me lembrando, resgatando o passado, e eu acho que ninguém se deu conta disso. Tá? Em 2006, tudo por um acaso, peguei uma revista do CRBio e tinha uma entrevista nossa lá. Em 2006, a gente estava tratando de um PL para criar, a gente estava com um GT na Assembleia Legislativa para criar as RPPNs estaduais, porque na época só tinham as RPPNs federais. Tá? Aí, isso 2006. Em 2009, fomos surpreendidos com um decreto que criava as RPPNs estaduais. Esse decreto foi o 45.519, em 3 de agosto de 2009.
Em 2010, foi feita a assinatura de termo de compromisso para criar a EPPN Fazenda Barba Negra, a primeira do Estado. Não para por aí. Só que, nessa época, um pouco antes dessa época, tem uma publicação do CIMI dizendo que já existia, a 3 de 2010, dizendo que já existia, estavam já fazendo a FUNAI, já de julho de 2008, já tinha sido nomeada uma portaria para fazer estudos necessários de identificação e delimitação de terra indígena na Ponta da Formiga. Coincidência ou não, né? Seria mais uma terra indígena, e o estudo deles diz que não tem áreas, a pontuação daquela área foi baixa em relação às outras 3 alternativas locacionais, porque não tem sítio arqueológico. Tem baixo sítio arqueológico. Como assim? Se nós já temos ali, a FUNAI estava investigando, tem outras terras indígenas ali, como é que nós não temos nada arqueológico ali? Né? Então, fica aí a dúvida, por que nos parece, né? Vamos ver o lado negativo da coisa, nos parece que, como havia um estudo para virar terra indígena, se fez aquela borda toda uma unidade de conservação. Ok. Agora, para fazer um porto, não é interesse público, não é utilidade pública, é interesse social. Nós temos um porto ali, né, afetando uma unidade de conservação, que foi a primeira estadual e vai ser a primeira a ter um pedaço retirado da perpetuidade. Como é que pode isso? Coincidências, né? Fica aí a pergunta, né? Será que foi só coincidência? Exatamente. São as coisas que ficam lá. Como é que dizia um sujeito que já morreu? Os interesses. Os interesses ocultos. Não tão ocultos, né? Não tão ocultos. Eu acho que tem várias incoerências nesse projeto, né? A começar pelo nome. O nome é totalmente incoerente, né? Um projeto chamado Natureza, aonde vende a ideia de que plantar eucalipto, que eucalipto são florestas, a começar por aí, né? É uma incoerência que a gente já vem dizendo. E a gente aqui está comentando somente do impacto local, o impacto que vai impactar aqui a Vila dos Pescadores, que vai impactar também o Eldorado do Sul, que vai impactar aquelas pessoas ribeirinhas, né, que vivem no entorno e que dependem, né, da sua subsistência da pesca e também do turismo, que é muito importante a gente dizer que está olhando nesse aspecto turístico, né? Seria horrível a gente ter agora, essa época de veraneio, uma placa ali, águas impróprias para banho. E é isso que a gente está falando aqui, é sobre exatamente isso. E a gente está falando sobre uma falácia, um discurso panfletário dessas empresas que sempre vendem a ideia de que vai gerar emprego e desenvolvimento. Sendo que a gente não precisa destruir o meio ambiente, exatamente, destruir, degradar, sabe? É que nem eu estava dizendo, até mesmo existem tecnologias que eles mesmos poderiam implementar, que eles usam em outros lugares, mas não querem trazer aqui para o Brasil, porque eles querem mão de obra barata, eles querem trazer o que menos vai custar para os acionistas, né? A gente já viu isso em Brumadinho, em Mariana, e é por isso que a gente está enfaticamente tentando cancelar qualquer projeto dessa natureza próximo aqui da Vila de Itapuã e próximo de todo o nosso manancial, né? É porque a gente tem que tratar o rio realmente como um ser vivo, como ele deve ser tratado, porque a nossa vida depende dele. Já diz isso aí, Krenak. Exatamente, a gente depende dele. A gente bebe água, poucas pessoas têm esse conhecimento quando abre a torneira ali, que é aquela água, da onde vem? Do Guaíba. É nosso manancial ali. Então a gente tem que preservá-lo, tem que tentar fazer tudo o possível para que esse tipo de empreendimento, que favorece só essas grandes multinacionais, se privilegiem da degradação do nosso meio ambiente, porque a gente vai ficar com dano ambiental e eles vão ficar com lucro.
e não vai ficar dentro Dano da irreversível. E Dano lembrando que irreversível. não é só no Guaíba, porque a Ponta da Figueira ela faz limite com a Lagoa dos Patos, né, o Laguna. Então, a tendência é escoar para o mar, né? Então, ele tudo isso vai contaminando vai acabando com a Lagoa dos Patos. Não, e não só, como há pouco a gente falou, não é só a poluição hídrica e o que... Sim, atmosférica também. Tudo. Existe a micropartícula, né? É um grau de poluição ou destruição que a gente não tem a mínima ideia da monstruosidade que isso... E o senhor sabe que quando eles começaram a falar nessa fábrica ali no continente Barba Negra, na minha ingenuidade, eu cheguei a pensar que bom, cara, vão tirar a fábrica ali de Guaíba, porque ela não segue a regulamentação ambiental de uma fábrica, ela está dentro de uma área urbana, ela tem que ter 300 metros, não pode ter casa em volta dessa fábrica. E ali, as casas são grudadas praticamente, e já teve vários acidentes. Ano passado teve um grave ali, sabe, que saiu uma fumaça branca. Vazamento de cloro. Um vazamento de cloro dentro de uma área urbana. Eles deveriam tirar aquela fábrica dali, ou pelo menos ter a dignidade, já que ganham milhões e milhões e milhões, de comprar as casas em volta e realocar essas pessoas que estão em volta da fábrica. Mas isso não é interesse deles. Quer dizer, vida não interessa. Particulado também, particulado que dá para tirar de pá. Dá para tirar de pá. E até hoje tem lá, os vizinhos se reclamam da micropartícula em cima de carro. Que bárbaro, nos pulmões. Nós temos um outro técnico que está estudando exatamente a emissão de micropartículas. Onde a gente também tem MP10, né? A poluição visível e a invisível, que é a pior de todas. Sim, isso que eu ia falar. Pode falar. Tem coisas que não se enxerga, né? Exato. Que é o pior. Que é o pior de todos. Na água, esses orgânicos... Não que não se enxerga, mas tem o que a gente sente o cheiro. Os AOX se chamam os halogenados, né? Orgânicos. Não são visíveis, solúveis em água, né? Então, essa poluição não aparece, não tem odor, não tem nada, e pode ser a mais perigosa. É verdade. E tem coisas também que a gente não vê. Quer dizer, às vezes... Teve um pescador lá em Porto Alegre que me falou que perto do gasômetro, ele pescou um peixe que estava com deformidade. Peixes com deformidade. Eu acho que isso aí é muito grave, entende? Eu acho que tem que fazer, e é uma coisa que não entra no EIA-RIMA deles. Em momento algum eles falam sobre isso. Eu acho que é um fator também que deve ser analisado. Tá? Já existia pesquisas da URGS em torno da deformidade dos peixes do Guaíba, né? Que perto da CMPC tinha mais quantidade de avistamento desse tipo de deformidade, lá perto de onde eles largam os emissários deles agora. Só que, não sei porquê, faz 3 anos, parece que a FEPAM não está fazendo mais esse tipo suspendeu esse convênio com a suspendeu o convênio com a URGS para não fazer mais esse tipo de pesquisa extremamente importante. Verdade. Porque é importante a gente saber como é que está a vida lá embaixo. Porque eles estão fazendo ainda monitoramento. Eles fazem de efluentes, de sedimento não vi, sobre moluscos e lodo. Em todos eles apareceu dioxina. Ela é muito tóxica, esses compostos são vários, né? São congêneres, mas eles são todos somados e dão um resultado tal, em picograma por grama, ou picograma por grama. Então, é muito pequeno, mas já é, o grau de toxicidade que tem esses compostos, já é a presença que pode ser perigosa. Eu quero fazer um registro aqui conosco, nosso presidente da nossa Associação Comunitária de Itapuã, professor Davi Lemos. Quer dar uma palavrinha, Davi? Vem aqui do meu lado, aqui, eu te empresto meu microfone. Vem aqui. Tá. Tem uma notícia boa também para o geral. Tá. Senta aqui, te empresta a cadeira aqui um pouquinho. O Emerson vai te prestar um pouquinho. Desculpa, eu estou sendo enganado de onde está. Então, amigos ouvintes do programa do Antônio William, né? É o Trololó. Trololó? É.
sem pauta, sem regra. Bater papo. Muito bom dia a todos. Antônio, a gente teve ali uma reunião, não quero mudar o caminho da pauta, é muito interessante a natureza, inclusive eu tenho uma notícia agradável para passar aqui para o Emerson, né? Mas, enfim, nós temos uma correria com relação ao problema que o pessoal está enfrentando de uma forma geral com os desmandos da Corsan. Pauta d'água. Ficou de vir aí o pessoal da RBS, enfim, não vieram. Tudo bem, a gente entende, né? É uma época meio difícil também, né, Antônio? Uma época de política. Mas a coisa está muito complicada. Então, logo mais, eu até já estou te avisando, sem tua autorização, né? Eu já te comprometi. Eu estou entrando com ação pública contra a Corsan, mas não é só contra a Corsan. Eu estou entrando com ação contra a Prefeitura, contra a Agérix, a agência reguladora, né? E contra a Corsan. Pelos desmandos, até porque eles estão fazendo cobrança de esgoto, aonde eles fizeram a passagem do encanamento, e que não está correspondendo o que deveria de ser, né? Por exemplo, uma casa está abaixo do nível, aí ao contrário do esgoto ter o caimento que ele é por gravidade, não, ele está retornando para dentro de casa. Né? Eles não mandaram o técnico. Enfim, de uma forma geral, o desmando é muito grande, resta aprovado nossos arruamentos aqui, né, Antônio? E como a RBS ficou de vir e não veio, está aqui o Beto chegando aí também, também o assessor do Dr. Thiago Anderson, né? Estava junto lá com nós na reunião. E como eles não vieram e a gente não está vendo como resolver o problema, eu me lembrei. Nós temos na Rádio Itapuã o Antônio William, professor de Direito. Então vamos propor uma ação coletiva, e aí o pessoal está vindo a partir das 14 horas na associação para deixar os dados ali, fazer um levantamento de quantas pessoas vão participar da ação para a gente entrar. Até porque tem gente que pagava 120 pila, 120 e poucos, né, de conta de água, e a conta de água veio com 2.300, 2.500. Né? Eu vi ali o contra-cheque. É uma coisa meio exorbitante. Então, eu até, para descargo de consciência, né, porque a gente também não é ruim de todo, né, Antônio? A gente defende a comunidade, mas não morde. E eu acabei de mandar lá para a diretoria da Corsan na área do saneamento, né, porque são tudo um só, é um grupo só. Eu fiz uma reportagem há poucos dias com a Rádio Gaúcha, falando no mesmo problema, e a dona, esqueci o nome da criatura lá, ela é presidente da Corsan que envia a mão, tá? Beatriz, se não me engano. E ela disse que não era verdade, que não procedia. Aí eu te pergunto, que eu não sei quantos anos ela tem, nem quanto tempo ela é presidente da Corsan, eu sei que ela começou agora há pouco tempo no lugar do outro que foi deposto, e eu queria que ela me mostrasse onde é que estão os poços aqui, porque eu moro há 65 anos em Itapuã, e eu conheço 2 poços lacrados aqui, muito bom por sinal, e um poço aberto lá na próxima comunidade indígena, e uma falta de nome aqui na nossa região. Mas eu não quero tomar muito tempo, eu sei que a tua pauta hoje é meio ambiente, é fundamental. Esse pessoal aí, a gente... Isso é pior que a pauta é meio ambiente, pior que a pauta é água também. É água. E esse pessoal que nós achamos aqui, Antônio, foi um diamante, porque eles estão dentro daquilo que é o projeto do Itapuã. Itapuã é um lugar de preservação ambiental, nas margens de uma grande laguna de água doce, às margens de um parque florestal, com 5.553 hectares de terra, né? Preservada, dentro em termos, né, Antônio? Em termos, até se alguém está me ouvindo e quiser me contestar, houve, dentro da enxurrada, houve um aumento muito grande de detritos e produtos que vieram morro abaixo, aí, vieram lá do Alto do Salto Jacuí, pelos rios, né, e caíram no Guaíba, e do Guaíba caíram na Lagoa, e da Lagoa caíram em cima das dunas do parque. E aí eu tive recorrendo, porque como conselheiro do parque, a Deise queria uma sugestão para limpar, e eu achei que deveríamos de chamar o Exército, até porque lidando com um produto químico, não tem como uma pessoa comum fazer. E entrei com o processo, mas aí a SEMA me chamou lá dizendo que não precisava. Não precisava. Aí o que acontece?
a defensivos agrícolas, vários tipos de veneno que veio por água abaixo, aí parou lá em cima, com o vento ele está subterrado, né? E aí ele subterrado vai começar a romper e vai começar a poluir o solo da nossa querida Praia de Fora. Um lugar que era um paraíso, é um paraíso, mas que está sendo violado pelo descaso. Eu creio que foi descaso, porque não, eu fui lá, sim, eu tenho documento, onde eu tive comunicando o Exército precisava de uma confirmação da SEMA, e aí a SEMA disse que não precisava, e eu fiquei pelo bobinho da corte, né? Faz parte, né? Mas então, Antônio, eu quero entregar a página aqui, o Roberto também tem umas coisas que ele quer falar contigo, acho que o Anderson. Mas eu quero falar para o Emerson. Nós já temos dia e hora marcado com a promotora para fazer a parceria. Acabou de me informar aqui, como ela disse, com a doutora Roberta Morilos, né? Como ela mesma, a gente sabe, né? Que promotoria é muita correria, mas há um grande interesse da promotoria de participar do projeto. Eu falei do projeto de vocês, né? E aí ela disse que tinha que ter realmente uma consoante com eles. E aí ela marcou a data para nós aqui, Emerson, dia 6/4 às 14h30. Pode ser? Pode ser sim. Tá, então temos marcado, temos agendado, nós vamos estar lá, tratando Plano de contingência. do sistema de contingência, para que sejam liberadas as matrículas dos moradores da Praia dos Passarinhos. Enquanto não tiver um plano de contingência, ela vai trancar as matrículas, porque amanhã ou depois dá uma enchente e o pessoal está, todos eles com problema. Então ela deu uma solução, ela pediu uma solução para a prefeitura, um plano de contingência, alguma coisa. E eu falei de vocês e ela então... A data também já está marcada no dia de treinamento. E ela então, como fez a proposta, eu fui conversei com ela, está marcada a data, então, tá? Dia 6/4 às 14h30. Isso aí, Antônio. Beleza? Obrigadão, Antônio. Nós temos uma pausa no nosso programa, porque nós continuamos, viu, pessoal? Eu vou trazer Beto, corre aqui, Beto, cadê a borracha? Corre aqui para estar o Beto, que é um lutador da nossa comunidade. A palavra é tua, Beto. Dá teu bom dia, teu fixo e a tua reclamação. Bom dia a todos que estão aqui na rádio, bom dia aos ouvintes. Com o Davi está relatando, né? Hoje... Tá ligado no microfone. Tá ligado? Tá ligado. Não, tá bom. Não posso atender agora ninguém. Acho que tem. Tá ligado, tá ligado. Tá. Quem é que fez isso? Telefone no ar. Tá. Alô? Alô, é a Iliette do Movimento Lixão, bom dia. Oi, Liliette, tudo bom? Bom dia, só estou ouvindo, tá baixinha a ligação. Alô, tô tentando todo mundo. Pode falar, Liliette. Tá baixinha a ligação, eu só estou tentando te ouvir o mais do que eu posso aqui. Bom, Liliette, tá difícil. Liliette, vou fazer o seguinte, vai que eu vou pegar, o telefone aqui. Liliette, alô, Liliette, vou fazer o seguinte, Liliette. Ô, Liliette, eu vou fazer o seguinte, Liliette, eu vou marcar para terça-feira, eu vou fazer um trabalho exclusivamente contigo. Hoje a nossa pauta que está muito lotada hoje aqui na rádio. Então amanhã, terça-feira, às 10 horas, nós vamos fazer um contato direto contigo para nós tratar diretamente dessas questões, tá certo? Um abraço. Bom, voltamos. Trololó é isso, né? É assim mesmo. Cores, né? Ao vivo e a cores. Beto, Então, vamos tá. lá. Retornando então aqui para a nossa comunidade, a atual situação que a Corsã está fazendo com o nosso povo de Itapuã, né, gente? Eu disse que isso aí, no meu ponto de vista, o que estão fazendo é desumano, sabe? Que tem pessoas de idade, pessoas de 96 anos estão me ligando lá, que não conseguem tomar um copo d'água, não conseguem tomar banho, tá? Como eu sempre digo, né, doutor? Essa Corsã, para nós aqui, é uma afronta que tem para a comunidade, né, Davi? Porque onde está o Estatuto do Idoso? Onde está a Lei 10.741 do Estatuto do Idoso? Da criança especial, a Lei 13.146, que nós não temos aqui em Itapuã. Por que essas leis não funcionam? Por quê, né, doutor? Outra com direitos humanos, isso aí Exatamente. também é questão dos direitos humanos. Aí a emissora
RBS, vocês podem falar aqui? Pode falar. A RBS eu tenho gravado no meu celular, ficou certinho de vir hoje de manhã. Reuni toda a comunidade, estava tudo em peso ali. Agradeço também a equipe do Dr. Tiago, tá aí, o Anderson, tá? E aí simplesmente a mulher me ligou, falando 10 minutos para a reunião, não podemos ir porque surgiu um imprevisto. Eu disse, tá, mas aí como é que fica a nossa comunidade aqui então, tia? Ah, só lamento, não podemos fazer nada. Graças a Deus, o Matheus, né? E ela é jornalista ali, então ela fez uma filmagem com a comunidade. Para Record lá para ver o que pode fazer para nós aqui. Porque não tem, Antônio, como é que vai pagar R$2.000 de água? R$800 essas pessoas que mal ganham salário. Pagar o que não recebe. O que não é certo. Eles não podem cobrar da pessoa se a obra não está pronta ainda. Né? É uma obra inacabada. Vai para PROCON. Olha, é tanta coisa. PROCON, Ministério Público, é tanto órgão que tem que... Exato. Então, como disse o Davi, a comunidade aí de Itapuã, gente, vamos ali nas Comovita de tarde, que o seu Davi vai fazer ali um cadastro de todo mundo, vamos ter que entrar com uma ação conjunta, né, mano? Contra a Corsã. O que acontece? Se as pessoas não pagarem essas contas de R$2.000, eles vão chegar lá e vão cortar a água das pessoas. Então tem que entrar o mais rápido possível, gente. Porque nós estamos aqui, ó, atirados pelas traças, doutor. Essa Navegantes aqui, ó, a Corsã destruiu nossas ruas aqui. Esse calçamento da Navegantes, na frente de uma escola infantil, tem um baita, uma cratera, se cai um motoqueiro ali dentro, vai matar quantas crianças? Então nós estamos esquecidos, nós estamos atirados pelas traças, como eu sempre disse, né? E o que eu tenho que dizer é isso. Deus, nos ajudem. Antônio William, eu sou como advogado, tá? Eu tenho a equipe do Dr. Tiago, tá? Que é nosso deputado aí, que é um médico dos médicos, como eu sempre digo, né? Temos o Davi, que é da área. Vamos ajudar essa comunidade que precisa. Nós temos muitas pessoas de idade aqui, gente. Uma senhorinha de 96 anos em cima de uma cama sem tomar banho. Que isso? Isso não é uma afronta contra a nossa comunidade. Uma senhora de 96 anos. Uma das senhoras. A filha dela está gravada aqui. Beto, pelo amor de Deus, minha mãe não consegue tomar banho. Nem eu consigo. É vazamento nas ruas. Está tudo estragado nessa rua de Itapuã. Os calçamentos, tu não consegue andar no calçamento. Como um cadeirante vai andar no calçamento esse aqui? Uma pessoa de idade riscando passar o pé, cair cabeça numa pedra e morrer ainda, gente. E nós estamos aceitando calados. Isso que é o problema, gente. Nós temos que se unirmos. Esquecermos um pouco desse negócio de orgulho e vaidade e unirmos. Se o povo não se unir, não vamos conseguir fazer nada, gente. Como eu disse, se existe idosos aqui, existe a lei, vão cumprir. E essa Corsã não está fazendo isso, ela está nos humilhando aqui em Itapuã. Tu liga para lá e fica enrolando na gente. Tem um grupo aí da Corsã que só fica ali às 6 para meia dúzia e não fazem nada. No ponto da comunidade se unir, na frente de uma praça, pedir para ajeitar para nós, que é um absurdo. Tem pessoas que estão desmaiando. Tu vai pegar de R$2.000, a pessoa tem problema cardíaco, ela vai morrer no chão, vai cair no chão, vai morrer. Será que eles não estão vendo que isso é um crime com o povo de Itapuã? Eles não obedecem às leis. Para que existe lei nesse país, então? Nós aqui. Eu não sei se o Anderson quer falar, dar uma palavra aí. Tá? Então agradecer o Anderson, a equipe do Dr. Tiago, vai mandar para nós, para ele, lá para o Dr. Tiago, para resolver para nós. O Davi também está se empenhando ali nas Comovita, ali, né? A esposa do Matheus fez a filmagem, mandar para a Record. É isso que eu quero dizer, Antonilha, tá? Por favor, salve essa comunidade de Itapuã que precisa. Muito obrigado. Só Deus na causa. Vamos chamar os apoiadores. Deixa eu ver, faltou um minuto aí. Já dá para chamar os apoiadores? Então chama os apoiadores e nós já voltamos. Rádio Itapuã, uma mensagem no ar. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Buenas, gauchada! Aqui Leonardo Brites passando para te fazer um convite. Todos os sábados, a partir das 14 horas, entra no ar o programa Galpão da Itapuã. Programa que enaltece e valoriza a nossa música gaúcha, relembrando grandes clássicos e valorizando a música regional, com interatividade e participação dos ouvintes. Então, o convite está feito. Todos os sábados, a partir das 14 horas, programa Galpão da Itapuã.
Rádio Itapuã, o farol da comunidade. Galpão da Itapuã. Mas alô, amigos e amigas, somos daqui daqui. é o Zé Araújo. Estou lhes convidando para sintonizar a Rádio Itapuã FM aos sábados, das 9 às 10h30 da manhã. Programa Itapuã sem apresentação do meu amigo, professor Heitor Tomé. Sempre com grandes entrevistas e a boa música para você. Amigos e amigas ouvintes da nossa querida Rádio Itapuã, convidamos vocês a acompanhar e participar do programa Sobre Rodas todas as sextas-feiras, a partir das 11 horas, para trocarmos experiências de lutas e conquistas pela acessibilidade e inclusão social das pessoas com deficiência, dos idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Junte-se a nós! Apoio Cultural do Escritório de Advocacia de Antônio William. Telefone 99807-4785. 99807-4785. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Economize com conforto no Supermercado Vasconcelos. Venha até o Supermercado Vasconcelos, localizado na Rua dos Pescadores 290, em Itapuã. Entrega de rancho grátis para sua comodidade. Aproveite nossos caixas 24 horas para saques e pagamentos, tudo em um só lugar. Temos também elétricos e ferragem, farmácia H-Farma, loja de roupas e muito mais. Desfrute de um ambiente climatizado e estacionamento coberto enquanto faz suas compras. Venha conferir nossas ofertas e economize com qualidade no Supermercado Vasconcelos. Cansado de ficar sem internet? Então mude agora. Copernorte Telecom, a melhor da região. Ligue no 29 29 07 99 e confira nossos planos que trazem internet de qualidade até sua casa. Plano 100% fibra ótica ilimitada, com Wi-Fi 6 e sem fidelidade. Não esqueça, 29 29 07 99. Copernorte Telecom, a força do campo na sua internet. Chegou a hora de acelerar suas conquistas. No Sicredi, você pode financiar até 90% do valor do seu veículo, com parcelas que cabem no bolso e um atendimento próximo que entende a sua realidade. E mais, conte também com tag de passagem e seguro alto para completar sua conquista. Fale com seu gerente e saiba mais. Sicredi, é ter com quem contar. Os fatos que aconteceram na sociedade estão presentes no Trololó da Rádio Itapuã FM. São 11 horas, 5 minutos, nosso Trololó hoje recheado, hoje de tanto assunto, tantos problemas para o nosso querido Itapuã, tão lindo e tão cheio de problemas. E agora nós temos aqui, voltamos ao nosso programa, nosso principal debate de hoje, sobre a instalação dessa fábrica, como é que é? Posso dizer famigerada?
famigerada fábrica aqui que está se propondo a vir para ajudar a piorar a nossa situação, porque lucro nenhum. As pessoas que pensam que mão de obra deles é especializada, vem toda de fora, vai ficar para nós aqui só a poluição da água e do ar, e do mar, vou dizer assim, da água, do rio, do lago, do mar. Só a tristeza, o lucro, nada fica aqui para nós. Vai tudo para o país de origem. Então, portanto, nós estamos nesse bate-papo. Olha, vem chegando um casal de alunos meus que começaram a namorar na minha aula. Então, aí casados, com 2 filhas lindas, né? Está me devendo uma vida na rádio. Ela veio, cumpriu com a palavra dela, veio. Agora tu até parece político, daquele bem mentiroso. O Matheus e a Anne que estão aqui conosco. Daqui a pouquinho a gente vai. Você quer falar sobre esse assunto? Um recadinho, né? Então vem, chega aqui, Anne. Dá um recado, Anne. Essa é a rádio democrática, a rádio mais democrática. A rádio mais democrática, diria. Pessoal, ela é jornalista também, né? Isso. Minha aluna, né? Que é minha aluna, gente boa. É minha aluna. Pessoal, é o seguinte, nós reunimos a comunidade da Vila de Itapuã, da colônia, agora, aqui na frente da igreja, para falar sobre os abusos que a EGE e a Corsã vem cometendo contra a nossa população. Nós estamos sofrendo com falta d'água, nós estamos sofrendo com essa destruição que foi causada nas obras da ETE, a ETE que não funciona, as cobranças indevidas que estão chegando para todos os moradores da vila. Então, nós estivemos ali reunidos, né, cobrando a participação dos meios de comunicação também. E agora, nesse momento, chegou uma unidade móvel da Corsã para coletar reclamações. Eles mandaram essa unidade para cá. A gente tinha informação que o posto que nós temos aqui na vila ficaria fechado por 2 dias. Então, agora, providencialmente, eles mandaram uma unidade móvel que vai vir aqui coletar todas as reclamações de cobranças indevidas, de contas indevidas, também as taxas de esgoto também, que já vieram mesmo sem estar funcionando. Mesmo sem ter esgoto, sem resolver o problema. Exatamente. Um local inadequado. Um local completamente inadequado, uma estação de tratamento instalada... Parece piada. Parece piada, nem parece verdade isso. Desculpa. E a gente também combinou que a Associação de Moradores vai entrar com um processo, agora, coletivo, contra a EGE e a Corsã. É isso? Contra a Gergs e contra a Prefeitura Municipal de Viamão, para a gente tentar resolver isso. Isso tudo via Associação de Moradores. Mas o recado que eu queria dar é o seguinte: todo mundo que tiver conta indevida, cobrança indevida na nossa conta, corre ali agora do lado da igreja, ali onde nós estávamos reunidos agora, que eles estão com uma unidade móvel para fazer a coleta de reclamações. Mas a água não veio. Até as 4. A água não veio. A água não veio. Veio a unidade móvel, não veio a água. Mas vamos pressionar. Se quiser tomar um banho mais na unidade móvel, vai ter chuveiro. Não se esqueçam de pegar o número de protocolo, né? Exatamente. Não se esqueçam de pegar o número de protocolo, porque assim, nem número de protocolo nós conseguimos. Nem via telefone, nem via site. Eles não deixam a gente fazer número de protocolo. São obrigados. Essa é outra coisa que a gente também tem, acho que, de recorrer até judicialmente, né? Está aqui o professor para dizer se, né? Sim. Gente, a água é crime contra o consumidor? É crime contra o consumidor. A gente não conseguir registrar uma reclamação, né? Mas é basicamente isso, gente. Corram ali do lado... Corram não precisa correr, não. Até as 4 da tarde, tá a unidade móvel ali coletando todas as cobranças indevidas e reclamações.
Vão, gente, vão, compareçam ali, vamos fazer pressão. E vamos seguir nessa pressão popular, né? Porque eu acho que a gente está se organizando muito bem e a gente precisa continuar mobilizado para resolver o nosso problema, né? Que está colocar a EGEA para correr daqui de Itapuã. Fazer valer o nosso direito, né? A gente tem direito à água, a gente tem direito ao saneamento básico e a gente está disposto a pagar. A gente está disposto a pagar. Só que a gente quer um serviço digno. E dizer para eles que o desodorante está caro. Não dá para ficar sem banho. E sem beber água. É isso, gente. Valeu, Dani. Obrigada e desculpa, viu? Essa é a Rádio Democrática. Temos aqui esse bate-papo. Vocês viram, né? Nós estamos tratando da questão da poluição da água e... acabou. A água que acabou nem tem. respingando aqui. Não tem como fugir. Eu queria retomar um tema que tu falaste há pouco, da questão da que vem essas empresas, né? E eu fico vendo que em outros municípios com que a gente atua, tanto técnica como legalmente, a questão do impacto da geração de empregos, né? Que é a ideia, geração de emprego vai gerar emprego. Bom, no caso de vir a se concretizar, né? No caso, nós vamos ter épocas em que vão ter 12 mil pessoas trabalhando ali. Será que o município todo, as crianças, os idosos, os adolescentes, todos vão trabalhar porque a população é essa, 12 mil. Então, se estima que a grande maioria virá de fora. Tá? Isso é uma coisa recorrente em municípios, porque vem junto drogadição, prostituição, alcoolismo. Aí os empregos que são gerados são subempregos. Inclusive, citam, para poder vender, de certo, uma carrocinha de cachorro-quente, estão considerando emprego. Né? Esses lanches... desde quando que o técnico, o alto profissional da empresa vai sair lá para comer um cachorro-quente? E esses técnicos, os empregos com mais salários, não são dali. Eles falam para o público, lá na audiência pública que foi feita, na única que foi feita, de que eles vão fazer parcerias para formação técnica. Quer dizer, eles já estão dizendo que eles não vão contratar ali. Eles dependem de parcerias para que a população se qualifique para poder trabalhar. E qual será essa qualificação? Serão universidades? Ou serão cursos técnicos de secretariado, para poder varrer melhor, né, para poder cuidar de jardinagem, etc. Servir cafezinho, copeira. Né? Será que são esses empregos ou serão que são de engenheiros, né, de biólogos, de químicos, gente altamente qualificada? Será que são essas parcerias que vão ajudar a população? E com esse excedente de pessoas, nós vamos ter o quê? Especulação imobiliária. Exato. Tá? Então, nós vamos ter mais avanços sobre a área rural. Exato. Então, menos área nativa, menos flora, menos fauna e piora da qualidade, de novo, da água. Água. Saneamento básico. Qual é o saneamento básico? Nem precisa nem falar. Estávamos falando da Corsã agora, né? Qual é o saneamento básico que tem lá para abrigar essa população que hoje é um pacato local que vive de turismo? Eles acham que isso vai trazer turista ver uma papeleira? Eles têm uma unidade de conservação, que eu estava até enfatizar, porque a sigla é bem difícil, é RPPN, né? Às vezes até a polícia acha, é um rancho, é um sítio, é uma chácara. Não, RPPN é uma unidade de conservação, de proteção da natureza, que tem as mesmas características de cuidados que um parque nacional. Tá? Só que o proprietário é uma pessoa jurídica ou física. Tá? A própria Miraserra tem um posto avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, do MAB Unesco, numa RPPN, na Serra. Tá? Então, são unidades de conservação que a pessoa quer conservar aquilo, a empresa, né? Normalmente a empresa não é porque gosta de conservar, é por outros motivos, normalmente. Né? Como nós comentamos há pouco, que coincidentemente. Não pontinhos, 3 pontinhos. Né? Então, a pessoa ela abre mão de
fazer ali uma horta, de fazer alguma coisa para manter a natureza, para manter a água ali, para manter a fauna, ter um lugar que faça ajude a combater as mudanças climáticas, os eventos extremos. Tá? Então, por isso que ela é perpétua. Ela é gravada com perpetuidade. A pessoa não pode ali começar a fazer motociclismo dentro, promover som, fazer festa ali dentro. Não, ela tem as mesmas atribuições que um parque nacional. Inclusive, para o município, o ICMS ecológico é calculado, a variável dessa reserva particular, a RPPN, como 0,9. Do parque, que é proteção integral, é 1. O valor é o máximo, é 1. A RPPN, que é uso sustentável só porque cortaram ali, né, num decreto, tiraram fora, ela virou uso sustentável, mas ela não pode fazer nada que nenhum parque. Então, ela é 0,9 no cálculo para devolução do ICMS ecológico para o município. Tá? Então, veja a importância que é para quem tem uma área e quer deixar alguns hectares como protegida para futuras gerações, que deve ser perpétuo. Exato. Né? A importância desse ato, e agora causando essa insegurança de que é perpétuo até que eu queira que não seja. Sim. Tá? Então, isso é muito grave, até porque na área que vão desafetar, deveriam desafetar a fábrica, não desafetar a unidade de conservação. Né? Então, essa pequena área, que embora não chegue a 1 hectare, ela é importante porque ali há uma presença de uma espécie endêmica de lagartixa das dunas. Uhum. Como é que ela vai atravessar nado? Porque eles vão fazer o porto bem onde está a areia, onde ela vive. Eles vão fazer um passa-fauna de areia por cima do porto, nem dá, porque o navio não entra. Como é que eles vão fazer isso? Não está respondido. Inclusive, tem que até elogiar. A parte de fauna a metodologia utilizada por essa equipe foi muito boa. Até trouxeram inovações. Só que é uma metodologia. Eles mostram que encontraram. A interpretação cabe a nós, né? E aos órgãos competentes. Então, a gente vê que, por exemplo, os peixes anuais. Tá? O que é um peixe anual? Ele é um peixe que aparece uma vez por ano. Ele fica empossado, né? Ele fica empossado, bota os ovos ali, os adultos morrem, e quando vem a chuva, são tipo peixes temporários. Sim, eles assim, tem uma poça aqui, vai sair os filhotes quando vier mais água, né? E aí eles eclodem. Tá? Só que, por coincidência não, fui fazer uma análise bem aprofundada nas alternativas técnicas e locacionais. Então, quanto à fauna, esse peixe, nas outras 3 localidades, eles colocaram como importantíssimo a presença de peixe anual para evitar, dos critérios foi para evitar nesse lugar, porque ali tinha peixe anual. Na Barbaneta também tem peixe anual, mas disseram que não é na área direta. Entendeu? Só que o peixe anual ele não vai ficar sempre ali, ele tem que ser... Anualmente ele muda, por isso que é peixe anual. Uhum. Né? Então ele muda de lugar. Então, se hoje eu tenho numa área contígua dessa área direta, amanhã, no ano que vem, ele pode estar na área direta. Então, como é que eles vão fazer esse monitor? Isso não existe aqui, não existe. Tá? Não existe. Mas o peixe anual foi citado 2 vezes como um critério que excluiu uma outra área. Tá? Também são várias espécies ameaçadas de extinção, né? Eles falam que a biodiversidade é baixa em relação aos outros pontos. Como assim? Nos outros pontos, eles pegaram dados secundários, tá? Ou seja, de bibliografia, de dados comprovados aí, que estão disponíveis nos órgãos ambientais, né? Então, são trabalhos do Ministério do Meio Ambiente, entre outros. Eles falaram que a biodiversidade era baixa. Eu quero só dar um detalhe. Quando a gente está lutando contra a pedreira, aí, eles botaram um alvo que não existia a vida. Aí, quando veio a promotora, os bugios tudo na volta dela. Sim, exato. Os bugios não tem ali, só do lado. Como não estão também. Até... Hoje pode ser que aconteça, mas se existe uma área contígua... Como eu falei,
Eu tenho fotos, tenho provas que eu monitorava, porque eu fazia resgate de fauna também, não faço resgate de fauna, mas na prefeitura também fazia resgate de fauna silvestre. Tá? Então, muito bugio, eu fui soltar numa mata, ele subiu, a primeira coisa, ele pegou um eucalipto, porque era mais alto. Tá? Na Vila CMPC, a antiga Vila CMPC, que hoje é Alegria, né? Altos da Alegria, que era uma vila era a Vila Reucel antes. Ela foi confundida com a Vila Reucel, era para os engenheiros. Ali tem uma mata, ali tem muito bugio. E muito bugio morre também com a gente também, isso aí tem outro papo aí, porque nós estamos com uma resolução no Consemo, está prestes a sair, a Mira Serra fez a proposta, e tem um grupo de técnicos também, e outros atores, com um PL na Assembleia Legislativa em relação a essa morte de bugios, né, em rede de distribuição de energia elétrica. Então, voltando aqui, eles fizeram esses estudos das alternativas locacionais, dessas outras três, utilizando dados secundários. Eles não foram lá fazer, né, dados secundários. Aí teria outro pano para manga, mas vamos deixar assim. Mas nessa que eles pretendem fazer, então os dados são primários, contratam em equipes, as equipes vão lá, vão fazer um trabalho. Essa equipe aqui é séria, parece que não foi a primeira, né, mas essa aqui é séria, fez um ótimo trabalho, são profissionais muito bons. Só que quando a gente vai interpretar, né, que é a nossa parte, a gente vê que eles falam que nas secundárias, as informações secundárias, falam dos peixes anuais na outra. Então, isso aí não pode. 2 vezes falam o mesmo critério, peixe anual, peixe anual. E aí, nessa da área de Barra do Ribeiro, também tem o peixe anual. Mas está fora. O bugio está fora. Mas ele está ali, né? Tá na volta. E a lagartixa das dunas é o pior dos problemas, porque ela... Como é que vai fazer um passafauna? Ela vai dar volta em torno da... Vai pegar outro tipo de ecossistema que não é de areia, aquela monstruosidade de empreendimento. E ali nós temos ainda também, eles identificaram 25 espécies de mamíferos, sendo 3 ameaçadas de extinção. Tá? Temos também 23 espécies de anfíbios, e envolve a Eripetofrenes, botam normalmente juntos, e aí tem a lagartixa das dunas, essa, que é ameaçadíssima de extinção. Ela inclusive, ela tem um nome científico, envolve a palavra arambaré. Tá? Então, ela é endêmica. E nós temos 155 espécies de área indireta e 91 na área direta. Tá? Sendo... então, nós temos várias espécies, algumas espécies, aliás, de extinção. Então, que empreendimento é esse que acha que isso é baixa biodiversidade, que isso é uma alternativa boa para fazer uma empresa, sendo que, considerando o cálculo deles, índices ambientais, tá? Tem uma tabela, eu montei uma tabela, resumo com a ajuda do IA, porque não tem como fazer tantas 1000 páginas em 2 dias. Né? Então, eu pedi para montar uma tabela e conferir. Então, nós temos assim, que os valores para o grau de impacto ambiental, tá? Ele, para pagamento de compensação, é 0,5%, né, Alda? 0,5% para depois compensar, né? Que é o limite legal. Eles chegam a 0,6%. Tá? Então, eles perdem... Além do limite. Além do 0,5, eles já tem 0,6 grau de impacto ambiental, certo? Só isso já era um fator para não ser, não pode nas outras, nessa aqui também não pode. Não é porque ela tenha um valor menor, não, é que o valor econômico supera os outros no critério, tá? Porque eles fazem os critérios econômicos e socioambientais. Aí, nos critérios econômicos, supera, porque vai injetar bilhões ali, né? E no social, eles tentam tirar a parte da população autóctone, né? Ali, a residente, autóctone dos indígenas, né? A residente, aí fica no impacto bom social, mas eles esquecem esse pessoal. E o ambiental, então, nós temos aqui que o impacto é de 0,6 acima do 0,5, que é o máximo que chega no cálculo.
para compensação. Então, só isso aqui já era para impedir, não só as outras 3, mas com essa aqui também. Vamos procurar outro lugar, porque aqui não tem. Vocês vão desafetar uma unidade de conservação, que, inclusive, reverte dinheiro para o município. Vão prejudicar a fauna, vão prejudicar o ar, vão prejudicar a água, vão destruir a fauna, que mantém todo esse lugar aí, né? Mais os ventos para dispersão de sementes. E nós temos isso aqui. Que barbaridade. Tem também uma questão que eu acho importante frisar, né? A gente, como entidade ambiental, a gente tem como diretriz, né, pelo menos a Oceração, o INGA, e também eu acredito que a Miraserra também, de não se envolver com política. A gente não recebe dinheiro, nem apoiamos partidos políticos, somos totalmente isentos nessa luta, até mesmo para a gente ter total autonomia de bater em quem for, né? Então, esse empreendimento da CMPC tem dinheiro do governo federal, certo? Tem incentivo. Exatamente. E que para nós é muito chocante isso. Entende? Porque a gente está vendo a FEPAM praticamente fazendo um lobby. Ela não agindo sendo imparcial ali. Ela está fazendo um lobby para a CMPC. Para eles, eu acho que já está até aprovado o projeto. Já tem até a primeira licença, sabe, na concepção deles. Porque está tudo conspirando a favor. E não é assim. A gente está dizendo não, que isso aí é nocivo. Sabe? Não é porque tem apoio de fulano, de ciclano, e porque assim, porque um campo político daqui está querendo emprego, está não sei o quê. O outro campo político é a favor do empreendedor, do empreendedorismo. Então a gente fica num limbo que não sabe a quem pedir ajuda, politicamente falando. Mas a gente doa quem doer. Isso parece aí, filme de terror. Para onde a gente se apela, ela está envolvida. Naquela audiência pública, eu senti assim que nós estávamos entre uns 10 com 2 mil pessoas ali. Entende? Eu me senti os 300 de Esparta, sabe? Porque a gente estava uma minoria e todo mundo nos taxando. A gente dizendo, gente, a gente está falando do bioma Pampa. A gente está falando... Mata Atlântica. Mata ameaçada de extinção. Ameaçada de extinção. A gente está falando de eucalipto, não é floresta. Nunca foi floresta eucalipto. É uma invasora que consome uma barbaridade de água. Entende? Então, tudo isso foi dito, foi falado. E a gente se coloca na obrigação, até mesmo, eu fico bem sensibilizado com o pessoal que veio aqui falar sobre a Corsã, sobre a Egea, que eu acho assim, que é uma coisa para mim muito lógica, que essas empresas que são de interesse público, sabe, são estratégicas. Uma empresa que pega uma concessão tipo a da Corsã, ela não visa atender bem o cliente, ela quer o lucro. É muito lógico para mim essa conotação. E óbvio, não é só lógica, ela é óbvia, salta então, os olhos. As pessoas têm que se ligar. E aí como é que os gestores permitem a concessão de uma necessidade pública para entregar para o privado que não está nem aí? Eu sei que eu não estou ganhando nada. Eu sei que eu não ganho nada. O senhor não ganha nada, nenhum de nós ganha com isso. Eu acho que a nossa função, assim como a da rádio, é esse mesmo. Eu, aqui como ONG, organização não governamental, eu me sinto na obrigação de esclarecer as coisas para a população, para que o povo entenda e faça a sua opção. Entende? A gente tem que clarear as ideias da Vila de Itapuã, o potencial de ecoturismo que tem essa região. E o nosso, como eu disse, se um deserto ganha dinheiro, um deserto fatura milhões, um deserto. Nós, com essa baita biodiversidade, essa riqueza toda, temos essa pobreza, e aí, por isso, eles vêm, eles sugam a nossa riqueza, deixam a pobreza. Eles sugam a riqueza, levam para eles, vai tudo para eles e para os lugares de onde eles vieram. O que é lamentável é o nosso querido e lindo município de Viamão, Itapuã, como eu falei no início, não ter gestores que entendam a nossa realidade. É verdade. Eles não entendem. Tem uma frase que eu vou colocar para vocês aqui, que foi escrita, se não me engano, em 1838, por um padre alemão, de uma cidadezinha de Santa Catarina, que eu não me lembro agora o nome, porque não é um nome comum. Ele disse o seguinte, que eu uso muito essa frase: o deserto emocional do homem
é o que produz o deserto da natureza. Quer dizer, não há esse deserto na mente humana. Eu gosto de uma que é atribuída a Shakespeare na peça A Tempestade. O inferno está vazio e os demônios estão todos aqui. Então, aproveitando a sessão poesia, vamos falar uma que faz para mim muito sentido na atualidade, que é o futuro é ancestral. Porque às vezes a gente não somente quando a gente coloca essa ótica nos povos originários, mas os nossos, aqueles que nos precederam. Eu, por exemplo, eu vim de uma família muito humilde, lá de Porto Alegre, criado na Bom Jesus. Então, eu cresci na roça. Não, eu cresci na Bom Jesus, mas eu me lembro assim que meus avós, meus pais, economizavam até o papel do pão. Porque não tem que usar, até mesmo o próprio papel higiênico que nós tínhamos que usar, que era enrolado. Então, essa coisa de... Eles já tinham essa consciência, mas por questões financeiras. Por questões financeiras. Entende? E agora a gente tem que ter essas questões mais colocadas por uma questão ambiental, por uma questão de um princípio que, se a gente não dá valor para aquilo que tem valor, realmente tem valor, né, que é o meio ambiente, que é a natureza, que é a água que a gente bebe, a gente no futuro, quer dizer, não vai haver futuro, né? O que a gente vai deixar para os nossos netos? O que vai ficar? Para quê? Para poucos ficarem ricos? Ou para a gente andar bonitinho, belezinha? Porque uma das coisas que eu fiz por muito tempo dentro do Greenpeace, ao qual participei 12 anos da minha vida, dentro dessa ONG, que é uma ONG, para quem não conhece, mundial, falando sobre educação ambiental nas escolas. E eu vou te dizer, eu me senti assim, fazendo exorcismo num Satanás. Assim, é vencer Satanás com orações. Não adianta de nada. Não adianta de nada. O povo só aprende. Porque como é que eu vou pedir para uma criança? Cara, come produtos locais, porque não vão gerar, né, uma pegada ecológica, o transporte, enfim. Compre roupas ecologicamente corretas, se a pessoa não tem nem o que comer. Tu entende? É muito duro isso, mas uma realidade de educação ambiental dentro de uma comunidade periférica é totalmente impossível tu fazer isso. Quase impossível fazer essa pessoa ter consciência. Então, o que a gente tem que fazer? Leis, política. Porque, infelizmente... Públicas para melhorar. Pública para melhorar e também leis corretivas. Leis que funcione. É o que a gente está vendo aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e os governantes passarem por cima. Eduardo Leite modificou o Código Ambiental em 480 pontos, tirou até a corticeira e a figueira das espécies, árvores símbolos do Rio Grande do Sul, ele tirou da área de proteção. Que barbaridade. Entre outras coisas. Então a gente está vendo tudo isso. Agrotóxico era proibido. A lei de agrotóxicos, mais de 20 anos. Exatamente. Quantos agrotóxicos entraram agora? Glifosato e tudo mais. Quer dizer... Uma regressão imensurável. Imensurável. E foi... Eu mesmo trabalhei no CONSEMA numa resolução sobre toxicidade em efluentes. Em 2006 ela foi aprovada. Em 2016 foi totalmente revogada. Nós não temos mais a genotoxicidade nem toxicidade crônica nos efluentes. Por isso está gerando esse problema. Foi e voltou. Essa aí 2 vezes, porque no CONSEMA foi reformulada, foi bastante discutido e agora... Foi. Isso é assustador. Eu trabalhei 4 anos nessa resolução. Isso um trabalho sério, veio consultor da EPA, e aí, uma canetaço foi revogado. É simplesmente assustador. São monstros do poder. Pior é que quando muda uma lei federal, em vez de a gente continuar com as nossas restrições, a gente afrouxa, porque a lei federal ela é um guarda-chuva, né? Sim. E tu pode restringir, tu não pode permitir mais do que a lei federal. Sim. Então, o que se faz? Quando a gente tem mais restritivo aqui, a gente muda, porque a lei federal ela é mais aberta por causa das particularidades de cada estado. A gente muda. Aí o Estado faz as leis mais permissivas e a regulamentação é via resoluções do Conselho Estadual de Meio Ambiente, no qual participam uns 10 anos, como entidade ambientalista. Aí essas resoluções, elas também são afrouxadas, porque a lei estadual afrouxou para seguir a lei federal, que era mais aberta. Que aconteceu. Agora não precisa mais a nossa, porque já tem a federal, muito mais frouxa.
Exatamente. Barbaridade. E, inclusive, ações que essa lei, a lei estadual do meio ambiente que foi aprovada em 2020, ela foi para a justiça, houve uma ação, né, de inconstitucionalidade. E, enquanto isso, no CONSEMA, estavam rolando 2 resoluções e eu pedi, inclusive, vista. Fiz todo um parecer e foi solenemente ignorado, né? Porque a maioria ali nem lia. Agora eles pelo menos estão lendo. Então, não, tem gente boa ali dentro, né? Mas é que cada um tem o seu papel, né? Literalmente tem o seu papel. Mas cada segmento ele vai lá representando o seu setor. Né? Porque ele é um colegiado que se discute política, é um arranjo, né? É uma discussão que deveria ser equilibrada. Mas a gente tem setores mais fortes que outros. Então, tem setores das indústrias, tem o setor da agropecuária. Então, nós temos, e o setor da sociedade civil ambientalista, que é a minoria. Né? Nós somos 5 cadeiras. Certo? Isso acontece no federal também, é esmagadora minoria. Então, a gente tenta mudar. E aí eu faço o parecer técnico, legal, com bibliografia, muitos não leem. Né? E aí ele já tem praticamente, a gente vê que já existe uma linha de pensamento já, né? Não vou dizer que é uma tramóia, que eles vão lá se cochicham, não. Já existe um modus operandi contínuo, que a gente vê como o Emerson falou, a coisa vai evoluindo e aquilo acaba sendo o normal, entre aspas. Né? Então, essas resoluções que eu fiz parecer, foram ignoradas, votaram contra. Ok, a minha proposta. Passou uns 2 anos que aconteceu, eu ainda falei, está gravado no YouTube até porque ela foi na Covid. Eu disse, olha, se for considerado inconstitucional, como é que nós vamos fazer esse licenciamento ambiental de adesão e compromisso? Que tu assina ali e pronto. Eu ouvi a secretária, que ainda é hoje, disse que está gravado no YouTube. Aí a gente volta atrás. Disse, como é que a gente vai voltar atrás do dano? A Bahia tem anos com esse licenciamento ambiental de adesão e compromisso, em que o percentual de fiscalização depois é ínfimo, inclusive com postos de combustível sendo feito pelos municípios por adesão e compromisso. Tá? Então, nós temos um caso estudado de 10 anos na Bahia que mostra que isso não dá. Aí vai o Estado e faz uma resolução que permite, enquanto nem a lei federal permitia. Aí a ONG vai lá e fala, técnica e legalmente está errado. Aí vem a decisão do STF dizendo está errado. Então, quanto a gente perdeu nesse meio tempo? Esse é o afrouxamento. A gente vai aproveitando oportunidades, entre essas aproveitaram, não para o lado bom, aproveitando oportunidades para gerar dano ambiental que normalmente é irreversível. Quantas espécies nós perdemos na enchente? Eu falei no Plano Rio Grande, na única oportunidade que eu fui. Nós temos monitoramento de animais, da fauna silvestre, como ela se comporta antes, durante e depois da enchente, a gente não sabe. Eu estava fazendo resgate online, porque eu moro em Porto Alegre e trabalhava em Guaíba. Né? Como eu disse, me aposentei 32 anos lá. Fazendo resgate online, porque eu não tinha como atravessar para ir trabalhar. Eu estava de férias, inclusive, nessa época. Estava de férias, como deu o maior problema. Aí eu falei com a Polícia Rodoviária Federal ali, para ver se eu podia chegar ali para tentar ver a parte de fauna, que às vezes é atropelada ali, para ver se não estava nada ali na rodovia, que a gente pudesse ver de animais se socorrendo ali. Ele disse, não, eu faço esse acompanhamento aqui, não tenho registro. Só animal pet, né, de estimação, que aparece morto, e animal de criação, né? Esse é gado, cavalo, porco, etc. Então, nós não temos essa estimativa. Então, cada dano que existe, a gente só tem esse assim, que vem no estudo das empresas, não estou falando só de empresas estrangeira, não, tem muita nacional também, né? Vamos deixar bem claro. E tem pequeno também que faz também esses problemas, né? Então, a gente tem que botar assim, muitos pequenos fazem um grande dano também. Já diz o setor couro calçadista, né? Quando botava mercúrio na água. Então, assim, nós temos que ter um planejamento, e isso não existe. Não existe um planejamento estratégico real, efetivo. Existe arrecadação de dinheiro que não chega no seu destino, como foi agora do município, que, se não me engano, foi preso até o prefeito, porque desviou verba que é para uma enchente. Então, isso não deve ser caso único, né? Não deve ser só um, porque nós estamos vendo que os danos são gerais, o modus operandi é
se não tudo, na grande maioria acontece, né? E não só aqui no estado. Agora nós vamos ver como é que acontece em Santa Catarina, no Paraná, São Paulo, que está com enchente. Agora está vindo uma base de chuvarada lá para o Nordeste, que estava com seca. Maravilha. Onde é que nós vamos parar, gente? Sabe, eu fico preocupada porque o ser humano ele está produzindo a sua destruição. Eu espero que os animais se salvem, porque tem um livro que fala, O Mundo Sem Nós. Ele fala como é que os animais conseguem, sabe, retornar, porque o ser humano está afadado a ser extinto por ele próprio. E aqui em Itapuã, isso vai de encontro que tu falou, Lisiane, com o nosso projeto Pro Resgate no Guaíba, ao qual até queria falar para os nossos ouvintes, sei que agora dia 21 e 22 vai começar os nossos treinamentos, né, vai ser aqui mesmo, as Comovidas, na associação, vai ser aula teórica de resgate em água e APH, atendimento pré-hospitalar. Vai ser 2 dias de treinamento intenso e a gente ainda está procurando voluntários, né, para compor essa equipe de resgate permanente aqui na Vila de Itapuã. Tá, mas resgate de fauna nativa? Não. É resgate de pessoas mesmo. De pessoas. Com um plano de contingência. É montar uma base fixa numa sala que foi cedida ali pelo seu Davi e a gente ter equipamentos ali, ter rádios, ter barcos, né? A gente também vai fazer alguma coisa lá na Z4 para ter acesso a algum outro barco, vai ter cozinha itinerante. A gente, no nosso plano de contingência, está planejando também um abrigo para os pets, para os animais, né? Para não deixar chegar de novo a situação, para a gente ter esses recursos. Muito também. Criador clandestino, nós tivemos um grande perda de fauna para o criador clandestino que se salvou e deixou as aves engaioladas, isso aí, morrendo afogadas. É brabo, né? Então, tudo isso a gente está pensando. A gente quer pensar. A loja do shopping também, né? A Cobase. Não, essa foi uma. Estou falando de criador clandestino. Mas eu lembrei Sim, também da E eu acho interessante a gente pensar em toda essa situação antes de acontecer o desastre. A gente ter tudo, tanto pagamento quanto também os incêndios florestais, porque são quadros de mudanças climáticas que a gente vai ter que estar preparado para o futuro. Então, é esse o nosso projeto Pro Resgate no Guaíba, aqui na Vila de Itapuã. Por que será que é uma entidade da sociedade civil que está fazendo e não existe esse tipo de atuação governamental, seja a nível de município, no nível de município, de estado e de união? Por que a sociedade civil, isso é uma coisa que eu muito em todos os conselhos, e não são poucos que eu participo, porque eles dizem, tem a fiscalização, não, mas a sociedade civil pode fiscalizar, isso eu não sou paga para isso? A lei diz que eu tenho o dever, mas eu não sou paga para isso, e minha obrigação está na minha contribuição monetária em impostos para ter essa fiscalização, né? Então, esse tipo de ação que vocês vão fazer, como todas as entidades têm esse tipo, a maior parte das entidades ambientalistas tem algum tipo de ação prática, né? Se não na esfera legal, combatendo legalmente, que isso é outro. Às vezes leva anos. Eu estou com uma agora que está saindo do STF, Supremo Tribunal Federal, com ganho para nós. No ano que vem é completar 20 anos que está a ação. 20 anos tramitando uma ação em cima de uma RPPN na Serra, com destruição de trilha histórica e sítio imemorial, espécie ameaçada, fizeram uma luz para todos lá. Tá? Então, ano que vem completaria 20 anos que nós entramos com a ação. Agora veio o resultado do STF, foi o ministro Zanin, que deu com todo o resto, da TRF4. Então, não só a ação... eles desmentiram o que aconteceu. Nós tivemos ganho, nós ganhamos. Então, a gente tem ganho vários. Então, não só ações práticas com a comunidade, que fica para a sociedade civil, mas também como na legalidade, entrar com ações, isso aí demanda tempo. A gente precisa, as entidades aqui no Rio Grande do Sul, a maior parte delas trabalha no voluntariado, né? O INGA trabalha no voluntariado, a Seração, o Instituto Miraserra, não temos ninguém remunerado, é todo mundo voluntário. Né? Então, aí eles fazem essas reuniões, essas audiências públicas em horários de trabalho? É complicadíssimo, né? Mas já é para desarmar, gente. Que aqueles que poderiam ter voz para a comunidade, porque a nossa função de uma organização não governamental é essa, é dar a voz, esclarecer para a sociedade o que está acontecendo em matéria ambiental na sua região
E também participar dessas audiências públicas e falar, ter esse canal de comunicação. A gente representa a comunidade ali. A gente não está porque a gente quer ser o chato, que nem nos chamam de eco-chato. A gente não tem nada para fazer na vida não e vai temos lá. nada para fazer, estamos ali. Não é assim, sabe? A gente está protegendo aquilo que não tem voz e que não tem vez. As plantas não falam, os animais não falam, entende? Então a gente se sente na obrigação de ser essa voz. Lembrei do Krenak, né? O da Academia Brasileira de Letras, nosso íntimo. Como é que o último livro dele é Medidas para Adiar o Fim do Mundo. Ah, né? sim, daí do Krenak. Esse cara é muito bom. Eu gosto muito dele. Eu tive o prazer de conhecê-lo. Tava, né? Eu queria trazer ele para cá. Eu quase doutor consegui trazer ele para cá. Honoris ele é causa, muito bom, acho, pra dar né? uma palestra para nós. Ele vai estar agora em Porto Alegre. Já está? Semana que vem. Semana que vem. Mas bem quando eu tô. Vai ter reunião do CONAMA bem na data que ele vai estar aqui. Eu queria reencontrá-lo, mas não vai ser possível. Eu acho que também pra gente, assim, nós temos que trazer alguém que realmente entenda o que são esses data centers. É uma coisa que me chama muita atenção, porque a gente que trabalha na área ambiental, eu, por exemplo, não tenho tanto conhecimento para saber. Eu sei que eles vai usar uma água enorme. Tem uma projetada para Eldorado. Essa água vai retornar para o manancial. Como é que. Entende? A gente tem que se O que faz um data center? É que ela precisa, esses data centers, inclusive o Consemo agora fez uma resolução para fazer a regulação, para ficar como um código de ramo, né? Para fazer licenciamento, porque não tinha, porque é uma coisa meio recente, e vai vir uma enorme ali para Eldorado, né? A ideia Vamos montar uma no Sarandi. Aí, assim, ó, eu vou dizer uma coisa, se não me engano, é no Nordeste, não sei te precisar qual é, estão com uma ação lá também, a sociedade está fazendo uma ação, porque não tem água para abastecer a população. Aí o prefeito disse para a população economizar água, porque o data center vai precisar da água. Olha o cômodo que se chegou, pedir para a população economizar água, porque o data center vai usar água. Tem água para poder fazer uma papeleira lá, mais ou menos isso. Não, é surreal. Aqui o pessoal fazendo movimento quando tem água, os caras. Não tem água para tomar banho. Quer botar uma empresa que vai gastar a água por dia que gasta na cidade de Porto Alegre toda. Ainda tem o Guaíba, mas daqui a pouco. Não tem uma água para 14 mil pessoas aqui. Nem a água do Guaíba vai servir daqui a pouco. Né? Tu vai fazer uma educação ambiental numa escola e diz para as pessoas, economize o tempo do banho. Enquanto a indústria gasta o resto. Ali, ó, 5 minutinhos teu banho. Mas a maior parte de quem consome é a indústria e ainda o negócio. Nós temos uma questão de fundo ainda, que agora que eu me lembrei, eu fui professora da medicina da PUC, na parasitologia, e trabalhava com, obviamente, parasitas, né, na microbiologia. E a gente fazia esses estudos, né, e que tem de parasitas, de crianças parasitadas, né, com parasitas intestinais, é muito grande, inclusive por poluição do Guaíba, né? Porque nós temos um molusco, que ainda não chegamos nesse ponto, mas já existe, que é que é transmitido por caramujo, Schistosoma mansoni, que tem um primo. O caramujo hospedeiro tem um primo no Lago Guaíba. E que, a depender da temperatura, ele vai conseguir abrigar a fase desse verme, que já existe no Rio Grande do Sul, porque vem gente de fora, lá de outros estados, onde essa doença é comum, e eles vêm para cá, por falta de saneamento, vai parar no Guaíba. Esse caramujo tóxico aí. Se nós tivermos o molusco ali, nós estaremos com essa doença que é trágico, né? Aquela barriga d'água. Exato. Não é? Esquistossoma. Esquistossomose. Só uma pequena pausa aqui que eu vou dar um recadinho aqui. Então, nós estamos sendo ouvidos em São Paulo, Samuel Simeão, um abraço. O nosso patrocinador é Edinho Vasconcelos, dando um bom dia para nós. O Ricardo Soares, é extremamente importante o assunto que está sendo tratado. A Alessandra Costa, bom dia a todos. E a essa Corsã de Itapuã é um roubo de água, um absurdo isso. Tá bom aí o pessoal aí que está ligado conosco. Mas, olha, a gente ouvindo tudo isso, com todos os problemas ambientais que existem hoje no mundo, não é só aqui na nossa região, essa crise climática, essa crise que cada vez aumenta mais,
as pessoas morrendo afogadas, intoxicadas, e parece que isso não sensibiliza ninguém. E o lucro está acima de tudo, mais importante que a vida. A riqueza de uns, que parece que tem que uma doença, né? Mais e mais e mais, que morre e não leva um tostão. Nada, né? Não leva um tostão, não dá para entender. Não dá para entender. Só vive nervoso, só ganhar ou perder na bolsa. Exatamente, é. É muito triste aí. Olha, incompreensível. Aí, como é que é? O deserto emocional do homem ou que produz o deserto da natureza? O deserto emocional, não tem outra coisa, né, cara? Não tem, Não tem, não tem. É um vazio, é uma necessidade de sei lá, de contemplar com a destruição. Bom, nós temos 8 minutos, nós temos entre 2 minutos para cada um, tá bom? Para fazer as considerações finais. Eu vou começar com a dona Alda. Se prepara aí, dona Alda. A senhora começou, só vai fazer o seu encerramento. Só tem 2 minutos para falar. É bastante tempo. É bastante tempo. Mas, assim, eu estou centrada aqui, que é a minha parte, que eu mais estudei, me dediquei, é a parte da água, né? Então, assim, eu acho um absurdo esse consumo de água numa fábrica, uma única fábrica, ou uma segunda fábrica, né? Recebendo, se abastecendo do nosso rio Guaíba, quando falta água aqui, como um caso agora de Itapuã, que está faltando água, para tomar banho. Para uma pessoa tomar banho, ou porque não teve a rede, eu sei que problema houve, mas, enfim, uma empresa vai gastar a quantidade de água equivalente a 1.200.000 habitantes por dia. E aqui não tem água para 20 pessoas tomarem banho. Então, assim, algo está errado, né? Alguma coisa está errada nessa. Uma coisa não fecha. Essa desproporcionalidade no consumo e na liberação das coisas, na gestão das nossas águas. E, além dessa água de captação para a própria fábrica em si, tem a água que é absorvida, né, pelo eucalipto. Então, assim, tem vários estudos que eu vi sobre as microbacias onde há plantação de eucalipto, que elas vão ficando reduzidas, porque o eucalipto suga a água subterrânea e essa água que seria de recarga das bacias, ela foi absorvida pelo eucalipto. Então, vai secando as microbacias. Isso também é um dano enorme em relação aos recursos hídricos. Então, é isso, nós temos que nos tragar, né? O que está acontecendo, nós temos que saber que está acontecendo isso, e precisamos, no mínimo, ter audiência pública. Viamão e Porto Alegre são diretamente afetados. Ali diz que é indireto, mas é direto, porque o rio é direto, né? Então, é isso, vamos ficar alerta e vamos fazer pressão para que saia essa audiência pública e nós podermos divulgar e falar e discutir sobre isso, a importância desse caso. É isso que eu queria dizer. Lisiane, suas considerações finais? Eu vou lembrar, estava me lembrando, eu estou com mais de 60 anos, mas quando eu era criança, lá para os 7 anos, você já ouvia, vocês são o futuro do país. Tá? Cheguei no futuro e continuo dizendo para as crianças que elas são o futuro do país, se elas tiverem futuro, né? Então, eu vejo a que ponto nós chegamos, porque os eventos extremos climáticos foram avisados há muito tempo, já é conhecido, já sabia o caminho, a gente já sabe, como se diz o mapa, né? O mapa do caminho a gente já sabe. Mas a gente está sempre na questão econômica, e isso não vai só... Claro, é muito fácil, e eu vou dizer, eu não sou rica, eu ainda pago minha casa para a Caixa Econômica, né? Ganho um salário bem baixinho de aposentada, de prefeitura, que eu sou concursada, fui concursada. Então, eu não tenho fortuna, não tenho carro, não tenho nada. Tá? E eu fico pensando, se
a parte econômica, né? Eu não tenho, eu vou me salvar com essa empresa, com esse empreendimento X ou Y. Mas nós temos soluções para tudo. Tá? Insistir na política pública e fazer cidadania. O que nos falta é cidadania. Como eu disse, eu provei uma cidadã, entrei com uma ação civil pública e ganhei do presidente da República. Tá? Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Uma pessoa física entra com uma ação popular, aliás, não foi ação popular, e ganhei uma ação do presidente da República, em todas as instâncias. Então, o poder de ter informação que já é propiciada por mídias como a tua, aqui, desse canal, é que faz a cidadania, porque a pessoa tem que saber, ela tem que conhecer, não é pegar qualquer porcaria que aparece no celular, ela tem que procurar uma informação correta, ela tem que certificar se aquela informação não é uma fake news e acreditar na primeira coisa que aparece, porque o fulano bonitinho falou. Né? A gente tem que procurar a informação correta, e é canais assim como o teu que propiciam esse tipo de informação. Né? De gente comprometida, que nós não temos, como se diz vulgarmente, o rabo preso com ninguém. Tá? Então, a gente está dando a real, a gente não ganha nada com isso, pelo contrário, nós perdemos, a gente gasta para vir aqui, claro. A gente gasta para lugar, a gente gasta com advogado, a gente gasta com estudo, gasta tempo de lazer, né? E quanto mais pessoas estiverem assim, mais fortalecidos nós estaremos para ter políticas públicas que revertam para nós mesmos. Agora, aceitar migalha não serve, migalha nos destrói. Nós aceitamos um pão, enquanto a gente tem meio ou nenhum, aceitamos um pão para o resto da vida, enquanto tem gente se banqueteando o tempo todo. E daqui a pouco nem esse pão nós teremos, porque não vamos ter mais lugar para produzir. Tá? Então, as pessoas têm que pensar que existem soluções. Hoje está muito em moda soluções baseadas na natureza. Eu acho isso uma piada. Nós destruímos a natureza e agora nós vamos criar soluções para a destruição que nós fizemos na natureza, baseadas naquilo que a gente destruiu. É ridículo. E aqui no Brasil, especialmente no que nós estamos falando aqui, nós temos a natureza ainda intacta. Por quê? Né, porque temos plantios. Mas, basicamente, nós temos muita biodiversidade. Por que nós vamos destruir essa natureza para depois implementar soluções naquilo que a gente destruiu? Não faz sentido. Sabe? Não me entra isso daí. Então, vamos aproveitar o que nós temos e vamos gerar dinheiro. A lei da Mata Atlântica, ela não é uma lei que vai prejudicar, ela é uma lei que gera emprego e renda. É só saber aproveitar o que tem. Mas é mais fácil a gente pegar e dizer, não, vamos trazer a empresa, vamos fazer um empreendimento aqui, vamos fazer especulação imobiliária, fazer sítios, condomínios. Isso não traz riqueza para a população. Isso não dá sustentabilidade nem econômica, nem social, nem ambiental. É tudo uma mentira. Tudo uma mentira. Tá? Tem N casos de cidades que foram atrás dessa mentira e continuam na pobreza. Tá? Então, não é uma fala, não é assim da boca para fora. A gente tem casos emblemáticos que isso acontece. Vamos tentar. Já começar, a gente já está na borda do abismo com os eventos climáticos. Nós estamos na borda do abismo. A gente avisou lá atrás, quando a gente estava na planície. Né? Fomos subindo o Planalto e já estamos para cair. Vamos tentar fazer alguma coisa para não cair no abismo, ao menos. Né? Frear para não cair. Esse é o apelo que eu faço para todo mundo que está ouvindo, que procure se informar corretamente. Tá certo. Obrigado pela participação da Alda Laziane. Agora, o Emerson Prates, seu recadinho final. Pois então, é sempre uma satisfação estar aqui na rádio, né, Itapuã. E é importante tudo o que foi dito aqui e também ressaltar que realmente a gente está num momento que o greenwash, que a gente chama, que é a lavagem verde, né, que tem muitas indústrias, fábricas que estão fazendo isso, que oferecem a ideia de ser autossustentável ou ecologicamente correta, mas, na verdade, é somente uma falácia para vir, né, tipo esse projeto com o nome de natureza. De natureza não tem nada, né, é um projeto da CMPC. E queria falar também um pouco assim, o quanto a Vila de Itapuã é privilegiada. Cada vez que eu venho nesse local, eu me contemplo com a paisagem, eu me contemplo com a geografia, me contemplo com o rio, e dizer assim, que se, por exemplo, para vocês terem uma ideia de quanto vocês são contemplados por estar nesse local belo, lindo, acho que ano retrasado teve queimadas na floresta amazônica e também no Pantanal, ao qual essa fumaça se deslocou por vários locais do Brasil.
Rio Grande do Sul foi um dos locais que foi atingido por essa fumaça, que deu problema respiratório em muitas pessoas, que lotaram os postos de saúde. Eu aposto que aqui em Itapuã foi o mínimo, por conta da geografia, da floresta, do local, né? É por isso que a gente faz a conotação que meio ambiente tem a ver com tudo, com a saúde, tem a ver com tudo que você faz, né? Então, preservar esse local, assim, desse jeito que está hoje, é primordial, é essencial, sabe? Por isso que a gente está nessa luta aqui, né? E também, já que nós estamos nesse quadro de mudanças climáticas, né, reforço novamente a dizer que nosso projeto Pró-Resgate no Guaíba vai começar. A gente pretende, com isso, colocar uma equipe permanente de resgate de voluntários, tanto de moradores quanto bombeiros civis, entre outras pessoas que vão participar dessa equipe de resgate, né? E os cursos vão começar agora, dia 21 e 22 dessa próxima semana que vem, eu acho. Acho que não, semana que vem. E a questão da abaixo-assinado digital? Ah, sim. Nós colocamos na página aqui de Itapuã, da Vila de Itapuã, no Facebook, o abaixo-assinado. E também vamos passar aqui na rádio, né? Eu acho que dá pra gente colocar o link. Aquela moça lá. Tá legal. A gente pode providenciar também um abaixo-assinado físico. Para audiência? Porque é imprescindível a gente ter audiência aqui, pública. Sim. Eu terça-feira que vem vou entrevistar a Eliette, que é uma, vocês conhecem ela? A Eliette é uma lutadora também dos movimentos ecológicos, ambientais, de ver a mão do pedágio, do lixão, que sei lá. Eu conheço a Eliette. É a parceira. Nós estávamos juntos também na luta contra o lixão aí. Ela que ligou, pô. Estava escutando. Um professor Iporã também estava junto. Exato. Bom, Emerson, então. Era isso meu recado. Obrigado pela oportunidade. Quero agradecer o Emerson Prates, a Alda Maria Correia, a Lisiane Becker pela manhã, pela discussão, pelos esclarecimentos. E vou dizer uma frase: a luta continua. Não vamos se entregar para os homens, nem que se a bala vem por baixo, nós pulemos, e vem por cima, nós se abaixamos. Vamos lá. Um abraço a todos e até a quinta-feira que vem com mais um Toló. Bom dia. Rádio